Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 15, uma passagem bastante conhecida, mas que eu quero aqui brevemente compartilhar com os irmãos, nesta noite que o Senhor nos agracia, com a oportunidade de nos reunirmos, para juntos prestarmos de culto, rendermos adoração, louvor e glória, porque Ele é digno. Todos encontraram? Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Podeis assentar, irmãos. Quando nós lemos, irmãos, este versículo de maneira natural, de maneira humana, carnal, sem a intenção de entender o que o Senhor Jesus aqui está dizendo, nós deixamos passar desapercebido algo que essa semana inteira, ou pouco mais de uma semana, eu estou fixo nesse versículo apenas, e eu enxerguei algo que antes eu não tinha visto. Eu dei atenção a algo que antes eu não havia dado. Tem uma frase que é um jargão, em que até mesmo criminosos costumam tatuar no braço, no peito, que é bem famosa, que diz: só Deus pode me julgar. E tem crente que fala isso também, irmãos. Diante de um deslize, de um pecado, ele diz: só Deus pode me julgar. Irmãos, eu acho que a pessoa que fala um negócio desse não tem noção de quem é Deus. Que a partir do momento que eu digo que só Deus pode me julgar, eu estou dizendo que aquele que é santo, não porque ele se santifica, mas porque ele é santo na essência, ele pode me julgar. Eu, um pecador. Não é um humano que vai me julgar. Não é um semelhante limitado igual a mim que vai me julgar. Não é um semelhante a mim que pegou o meu caso, o que ele fez? Ele adulterou. Eu vou julgar segundo aquilo que eu entendo como senso de justiça, de retidão, de equidade, de santidade. Não. Eu estou falando de um Deus que não pode contemplar o pecado. Então a pessoa que diz só Deus pode me julgar, ela não tem a noção de que Deus é esse que ela está pronunciando. E quando eu olho para esse versículo, o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo: eu sou. Quem é o Senhor, irmãos? Quem é o Senhor Jesus? Quem é Yeshua, como nós cantamos aqui? O pastor iniciou aqui dizendo algo que estava dentro do que eu havia de falar. Uma das características desse Senhor, desta videira aqui, que é aquele que recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Essa videira aqui é a videira que suportou os cravos, que suportou a cruz, que suportou a tumba fria, que experimentou a morte e foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Também eu ia dizer, e o pastor já adiantou, é aquele, pastor, o que o senhor falou é o que eu ia dizer. É aquele que virá montado em um cavalo branco, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, e da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, e com ela irá destruir os seus inimigos. É esta videira aqui. É a videira que foi dado a ele o poder de julgar vivos e mortos.
é a videira que está sentada à destra de Deus o Pai, que com o seu sangue comprou homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes para o Senhor seu Deus. É esta videira, não é uma árvore comum, é esta videira. E ele diz: o meu pai é o lavrador. Quem é o pai? O pai, irmãos, é aquele que simplesmente disse: terra, se vira, haja, produza, segundo a sua espécie. Olhou para o mar, mar, se vira, haja, produza, segundo a sua espécie. Eu estou dando ordem, se vira. Ele não desceu aqui, fez um malabarismo, gastou energia, passou dias e dias construindo, cortando madeira, plantando, cavando buraco. Não, ele simplesmente do trono dele disse: haja. E tudo se fez segundo o poder da sua palavra. Este é aquele que baniu do céu Satanás com a terça parte dos anjos. Este é aquele que está assentado em um trono que é carregado por serafins. Este é aquele que, segundo Joel capítulo 2, à frente dele é como o jardim do Éden, mas atrás, depois que ele passa, é como um deserto desolado. Este é aquele que, segundo o salmista, no Salmo 29, que ao som da sua voz faz tremer o deserto de Cádiz. E no Salmo 97 diz que os montes diante dele se derretem como cera. Este é o lavrador. É este o lavrador. Ele que detém o juízo e o controle de todas as coisas. E ao olharmos de maneira natural, nós lemos: eu sou a videira e meu pai é o lavrador, e pronto, acabou. Não. Entenda a grandeza de quem é a videira e a grandeza do lavrador. Sabe por quê? Porque no versículo 2 ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quem? O lavrador. Eu não tenho poder de repelir quem não dá fruto. Quem não dá fruto é o meu pai que tira. Mas quem dá fruto, o meu pai vem e poda. Ele cuida, ele zela, ele santifica, ele alimenta, ele conduz, ele guia, ele enche, ele usa, ele dá revelação, ele dá graça, ele caminha com a pessoa, ele caminha com a vara que dá fruto. E aqui dar fruto não é somente o sentido, porque seria muito resumido ganhar almas. É dar fruto de justiça, de arrependimento, é dar fruto de transformação, porque Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 11, que nós éramos zambujeiro bravo, e esta é uma espécie de videira, ou melhor, de oliveira brava, uma oliveira que não produz um bom fruto. E Paulo vai dizer: ó, o verdadeiro foi quebrado, e vocês que não prestavam para nada, foram cortados e enxertados na oliveira verdadeira, mas para dar fruto. Porque se eu estou numa árvore sadia, eu tenho que dar fruto, porque quem me alimenta é a árvore. Não eu que alimento a árvore, mas a árvore alimenta os galhos. A árvore leva a vida através do caule para as pontas, para os ramos, para o fruto. E este tem que permanecer porque é gerado, produzido pela oliveira. É ela que produz, ou melhor, que sustenta aquilo que é produzido através do ramo. Então é impossível estar nesta grandeza chamada videira verdadeira, tendo como lavrador o Pai, e não ter em mim um sinal de que eu estou enxertado em Cristo.
se o que eu produzo através da minha boca é só sujeira e podridão? Se eu produzo através das minhas obras, são somente coisas reprováveis por Deus. Igreja, pode se colocando de pé, por favor. É impossível, irmãos, eu estar na videira e não produzir frutos que identifiquem quem é esta videira. Por isso, geremos frutos para que possamos permanecer e não sermos cortados em nome do Senhor. Amém?